Olá, meu nome é Maria Belintani e eu estou aqui para uma live que tem uma funcionalidade para as pessoas, especialmente as mães, os pais, as irmãs, os tios, madrinhas, excepcional. Por quê? Porque hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito interessante. Meu filho disse que me odeia. E agora? Pois é, eu abri esse canal para poder ter você justamente porque eu acredito que todo mundo tem o direito de ter conhecimento científico de qualidade e acessível a qualquer pessoa, com linguagem clara, com linguagem funcional. E para isso eu conto com uma série de colaboradores. Uma dessas colaboradoras é a nossa querida professora Sandra Carina, que está aqui agora, acabou de entrar. Seja bem-vinda, Sandra, muito obrigada. Maria, boa noite a todos. Eu que agradeço mais uma vez a nossa parceria. Aliás, essa parceria, na verdade, hoje a nossa live, ela só está acontecendo porque tivemos, após aquele mini curso que nós demos, né, em formato de live, né, junto com o professor Edson, com a professora Ana, tivemos vários questionamentos, né, Maria? E tentando atender esses questionamentos, essas angústias das famílias, nós elaboramos a live de hoje. Então, é fruto, né, daquele nosso trabalho, já feito por nós o ano passado, né? E aí, tentando atender a todos e pensando qual o que mais, né, chegava até nós, meu filho disse que me odeia, e agora? E aí, Maria, para falar sobre esse tema, primeiro que nós temos, eu fiz até um roteirinho para não nos perdermos, né, na linha de raciocínio. Primeiro, acho que a primeira pergunta que devemos fazer, quem nunca sentiu raiva? Ai, Sandra, é assim, olha, até Jesus Cristo ficou com raiva quando ele se deparou com os vendedores dentro do templo e expulsou todo mundo de lá. E nós, Isso, meros mortais, não é verdade? Também sim. em, em constante evolução, né? Podemos dizer assim, em constante evolução, quem somos nós, no sentido bom, né, da situação, para se desesperar quando os nossos filhos, né, traz essa fala, essa expressão, porque o termo raiva, o sentimento raiva, para nós, ele é visto como algo ruim, que ninguém pode sentir, né? Que causa um mal-estar muito grande. Tem razão. O sentimento de raiva, ele realmente causa esse sentimento. Mas vale, antes de qualquer discussão nossa, vale ressaltar que que esse tema, quando a gente diz assim, o meu filho disse que me odeia, né, o sentimento do ódio, o sentimento da raiva, vale a gente dizer que nós estamos falando sobre esses sentimentos que acontecem, que são gerados em situações do cotidiano.
né? Claro que em situações, em casos, né, mais extremos, que é com muita frequência, que esses sentimentos estão com uma certa frequência e também com um nível muito alto, né? Claro que é importante um trabalho conjunto entre a família, o terapeuta, o médico. Aqui nós estamos falando daquela raiva gerada nos conflitos interpessoais, né, Maria? Que é muito comum nas relações entre pais e filhos, certo? Exatamente. E aí, quando a gente pensa, né? Vamos voltar, inclusive, deixa eu só silenciar aqui, que eu acho que eu esqueci, eu não sei se faz barulho. E vamos pensar, você trouxe, inclusive, na nossa propaganda da nossa live, você trouxe até a situação do seu filho, de um bilhete, né? E nesse bilhete, ele verbalizava, ali ele estava expressando um sentimento por você, né? Um sentimento que estava sendo entre pai, um filho e uma mãe. Como que você se sentiu, Maria? Porque nossa, não dá pra gente... Falar que eu não me senti. Eu não sabia se eu ficava com raiva, pegava ele, batia nele, porque foi a primeira coisa. E depois eu falei, gente, justo eu que pretendo ser uma boa mãe, porque eu sou uma... Sabe quando você começa a se vitimizar? Que onde já se viu? O que eu tô fazendo de errado? Eu acho que eu passei em frações em minutos, eu fui da raiva extensa, foi a primeira coisa, que eu fiquei com uma raiva desse menino, mas que esse fedelho tá falando pra mim que me odeia. Foi o primeiro sentimento. Você viu que o seu primeiro sentimento e o que veio na sua cabeça, veja, esse fedelho, por que tá sentindo, como assim o que é comum, né, Maria, acontecer? Primeiro, é comum que um filho sinta ódio, sinta raiva de seus pais? É comum. Claro que é. Isso é muito possível de se acontecer, né? Porque, vamos lá, já falamos sobre isso nas outras lives, que vale retomar para, de novo, não dá para falar sobre esse tema sem antes falar assim, olha, o sentimento é do ser humano. Não tem problema nenhum no sentido assim, diante de uma situação de conflito, é claro que o filho não vai dizer quando ele está sendo contrariado, quando ele se sente injustiçado, né? Quando ele se sente abandonado, a minha mãe não liga para mim, né? Em diversas situações, ele não vai dizer, ai mãe, como eu te amo. Quando a gente briga com alguém, nós vamos falar, eu amo, eu te amo, Não, a gente tem mesmo esse sentimento. Então, o sentimento de ódio, o sentimento de raiva, ele é permitido, ele existe, ele é nosso, é do ser humano. E não tem como nós proibir ou educar os nossos filhos para que esses sentimentos não aconteçam. Pelo contrário, né? Então, olha lá, sentir raiva é possível em qualquer relação. Você mesmo trouxe o exemplo, né, de Jesus. Você mesma, né, não entrando nos méritos da questão da religiosidade, mas sim, a representatividade de Jesus enquanto uma pessoa tão evoluída e pura, enfim. Então, o que acontece? Quando o filho expressa esse tipo de sentimento, veja, você trouxe também a questão da culpa. Justo eu, e aí assim, né, a gente se sente injustiçado também, porque assim, eu sou eu faço tudo pelo meu filho, eu largo tudo para colocá-lo em prioridade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não deixo faltar nada, eu dou amor, eu dou carinho, eu dou atenção. Como assim ele tem raiva? E ele tem, na situação em que as conquistas, né, dele são colocadas em provas, principalmente os desejos.
né? Então, o que acontece quando o filho traz essa abordagem? É muito comum a gente se culpar. Então vamos lá, a gente para tudo, aí nós nos culpamos, nos sentimos, assim, os piores pais possível, porque mexe, né? Quando a gente trabalha com a questão dos sentimentos, temos muito claro a questão da chantagem emocional, o quanto isso mexe com o nosso emocional e vice-versa, se nós falarmos isso para os nossos filhos, né? Eles também terão, provavelmente, as mesmas, eles provarão das mesmas sensações, né? E aí, em situação de raiva, né, quando os filhos apresentam isso, é muito comum que os pais vão agir da mesma maneira. Você mesmo disse, né? Eu tive vontade, eu fui da raiva até, né, ao sentimento de culpa. E aí é muito comum, os pais esquecem que eles são os adultos da relação. Então, eles esquecem que eles também sentem raiva. Nós já sentimos, é que na nossa época não se podia expressar esse sentimento aos nossos pais sequer. Isso era uma situação, né, que se permitia, até por conta de estarmos muito enraizados numa educação muito autoritária. O que não significa, Maria, que eles possam expressar de qualquer maneira. É aí que está o grande, talvez o nosso grande acerto, né? É possível. Então, assim, somos o adulto da relação. Quando eu digo adulto, porque podemos também estar falando de filhos que já são adultos, mas somos, enquanto adultos, o maduro da relação, aquele que encara, que consegue, vamos dizer assim, relacionar todos os aspectos que estão envolvidos naquela relação, né? Todas as variantes. E aí os pais se sentem provocados, né? Meu filho, uma das questões, né? Ele vai se sentir provocado. Como assim? Né, sente raiva de mim. E quando é muito comum que quando nos sentimos provocados, a nossa reação, comumente, não podemos nunca generalizar, né? A nossa tendência é atacar nossos filhos também. A tendência, num primeiro momento, quando você sente aquele impacto, né, do filho dizendo eu te odeio, é você também devolver na mesma moeda, é você atacar também, né? Os pais também têm esse tipo de comportamento porque eles não compreendem que eles não conseguem compreender naquele momento os sentimentos que estão envolvidos no filho, porque, de novo, a raiva e o ódio é algo que a gente não pode sentir, né? Algo que eu não posso dizer, eu não posso expressar, porque para os pais eles entendem até como falta de educação. Como assim ele está dizendo isso para mim? Né? Eu sou mãe, eu sou a mãe dele, né? Dela, enfim, do filho. Então, eles sentem assim, não é essa educação que eu te dei, dizer que me odeia. Então, também tem aí, está embutido essas questões de valores, né? E aí eles comparam, só retomando, de quando nós éramos crianças e que nós não falávamos isso para os nossos filhos. Nós não tínhamos, na época em que nós éramos crianças, há muito tempo atrás, nós não tínhamos a educação dos sentimentos. Então, não se podia, de forma alguma, dizer, verbalizar, né, expressar os sentimentos. E entre outras questões, né, Maria, que poderíamos aqui fazer várias apêndices aí relacionadas a essa questão do sentimento da raiva, do ódio. De novo, Maria, o que nós precisamos? O que falta em nós, pais, talvez até
aos educadores também, porque os alunos verbalizam muito isso aos seus professores: você é o pior professor, você não me entende nunca, né? E é ter um novo olhar para esse mau comportamento. O que é o mau comportamento? O que esse meu filho está querendo me dizer quando ele diz eu te odeio? E quando nós lançamos um novo olhar sobre o mau comportamento, os resultados, e nós precisamos cada vez mais ampliar os nossos olhares, né, os nossos conhecimentos com relação ao desenvolvimento das nossas crianças, porque quanto mais entendemos sobre o desenvolvimento, mais vamos compreender também a questão que envolve os sentimentos, os desejos, as frustrações, né? Inclusive, eu tenho feito muito atendimento a famílias, você bem sabe disso, o quanto os pais têm dito assim, Maria, que quando os filhos trazem por isso desse novo olhar para o mau comportamento, né? Eles colocam assim, eu desmorono, eu perco o fio da meada, parece que eu fico cega, eu não sei o que eu faço, o que eu falo, eu perco as estribeiras, né? Então, assim, tem alguns pais dizem assim, eu soco, eu bato, eu não permito que diga isso a mim. Outros dizem assim, em situações assim, eu fiquei tão assustada que eu paralisei, eu não tive reação, mas eu chorei, porque eu não me conformava que o meu filho me odiava, porque os pais entendem, sabe como a criança pré-operatória, a criança egocêntrica que leva ao pé da letra, né? A gente leva assim também. Então, por isso que nós precisamos entender sobre esse desenvolvimento, né? Como a criança se desenvolve, como esses sentimentos vão se desenvolvendo e como nós podemos contribuir. Então, aí está. Eu preciso ter um novo olhar para esse comportamento. Como que eu vou... qual é a minha reação frente a uma exposição dessa do meu filho? Então, quando nós temos um novo olhar, muito interessante, Maria, que as pesquisas têm mostrado o quanto os resultados podem ser encorajadores. Porque é isso que precisamos na relação de pais e filhos, educadores, né? Quem atua aí na área educacional, é encorajar as crianças, né? Então, quando a gente tem esse novo olhar, que você volta para essa criança, e aí, Maria, vale nós retomarmos tudo que nós já discutimos nas outras lives, a questão da punição, a questão da linguagem, a questão dos sentimentos, de você valorizar o sentimento do seu filho. Veja, quando falamos em valorizar, nós não estamos dizendo que precisamos potencializar o sentimento do ódio, o sentimento da raiva, mas é você virar para o seu filho e dizer, eu entendo o seu grito, né, a sua atitude me mostra o quanto você está com raiva nesse momento, mas nós precisamos resolver a situação. Então, esse novo olhar faz com que a criança ou adolescente, e até mesmo nós adultos, né, nos sentimos encorajados. Então, eu posso expressar esse sentimento? Eu posso expressar, mas eu preciso saber expressá-lo. E aí a gente volta naquela questão que os sentimentos são permitidos. O que não se permite são as ações frente a esses sentimentos. Então, se eu tô com ódio, então quando eu digo para minha mãe, eu tenho ódio, eu tô com ódio de você, eu posso bater na minha mãe? Ou vice-versa, né? Quando a mãe tá lá, você fala uma vez, você fala duas vezes, né? E aí
Você está no auge do seu descontrole, porque muitas vezes a gente chega a esse descontrole, você vai e age de forma errada com seu filho, né? Na impulsividade, então você grita, você ofende. Então, esse tipo de comportamento não contribui para que possamos encorajar os nossos filhos na melhor maneira de expressar e de agir frente a um sentimento que não é muito prazeroso. Ele pode ser permitido, mas ele não é um sentimento prazeroso, né? Sentir raiva, sentir... Então, Sandra, eu só queria retomar algumas coisas, porque ainda tem gente entrando. Hoje o tema é quando a criança, o seu filho e o seu aluno fala eu te odeio, e isso desequilibra. A Sandra é doutora em educação e ela tem uma ampla experiência nessa área, né? A tese dela de doutorado, de mestrado, doutorado, foi trabalhando as questões do desenvolvimento moral da criança e hoje ela faz atendimento a famílias. Especificamente, e por isso ela tem tanto domínio, tanta experiência e assim, é a teoria que vai sendo lapidada em função, né, da vivência e daquilo que realmente acontece no seio familiar. E Sandra, agora que você foi falando um pouco mais de raiva, eu queria até comentar as dificuldades que eu, enquanto diretora de escola, enfrentei muitas vezes e ainda vejo coordenadores ter esse tipo de problema. Quando a família não aceita o sentimento de raiva da criança e vem em cima, coibindo ou batendo ou proibindo sentir isso, negando o sentimento, isso vai estourar lá na escola. Gente, vocês podem ficar tranquilos, porque a criança, num determinado momento, que ela sente raiva do coleguinha, porque pisou no pé, porque empurrou, qualquer, assim, é a gota d'água. Às vezes não foi nada que aconteceu, só que a criança tá tão aqui de ficar negando o sentimento em casa e os pais assim, que ela explode, por exemplo, aí ela bate, você tem... E isso dos tiquinhos, né, vou falar do Fundamental 1, do primeiro ano ao nono ano. Os adolescentes, então, é pior ainda. E aí você chama a família. A família não admite que o filho tenha tido uma reação tão violenta. E a gente fica na segunda, na saia justa. Tem família que você fica apavorada porque vai bater na criança. Aí você torna na escola, conversando com a criança e explica, olha, nós não vamos falar com a sua família, a gente quer resolver com você, porque a gente sabe que chegando lá vai bater. E bate, Sandra, bate com tudo que tem direito. Ou então, nega, né? Vai negando, a criança fala pro pai, não fiz, e você fica com cara de idiota na frente do pai, da mãe, porque a criança é impassível. Olha! E a tendência, Maria, é claro, é óbvio, né? A tendência mas de novo, não podemos generalizar, mas a tendência são os pais acreditarem nos filhos, né? Então, o meu filho é um coitado, isso quando acontece lá na escola, né? Imagina que meu filho Sandra, só um pouquinho. Edson, você está assistindo? Não tem outro link, precisa... ele está falando que tem gente que está querendo assistir a live e não está conseguindo. Tem que entrar no meu Instagram, tem que pedir, como é que fala? Ser amigo lá, seguir no Instagram, e aí vai lá no ao vivo e consegue, tá legal, Edson? Eu não sei agora tirar um link e te mandar. Desculpa. Mas eu acredito que não tenha mesmo, mas é direto no ao vivo, nos
nos stores, né, ao vivo, no seu store, aí eles conseguem acessar. Então, Maria, é muito comum que nessas situações os pais entendem assim que a escola também está... porque quando acontece fora do ambiente familiar, né? Então, assim, imagina que meu filho faria isso, ele não tem esse tipo de comportamento dentro de casa. E da mesma forma, Maria, que estoura, né, dentro da escola, coisas que acontecem, situações que também acontecem na escola, e quando a escola não trabalha da forma mais assertiva, né, isso também vai estourar em casa. Por isso que é extremamente importante a relação entre a escola e a família. Nós não podemos descartar, né, essa parceria. E também quando em casos, lá no início, como dissemos, né, quando casos que precisam ser acompanhados por outros profissionais, a parceria desse outro profissional também, né, precisa acontecer. E aí a escola precisa estar aberta, a família precisa estar aberta. Nós temos contato, né, com muitas instituições, então a gente conhecemos instituições que dão essa abertura, como conhecemos instituições que não dão essas aberturas. E assim acontece com a família, né? Quantas famílias parceiras nós temos, mas ao mesmo tempo, quantas famílias que acabam atrapalhando o andamento do nosso trabalho, todas as intervenções que fazemos dentro de sala, né, da escola, da sala de aula, atrapalha não contribuindo, não colaborando. Então, quando eu coloco a importância de se conhecer, né, de abrir os olhares, né, para esse mau comportamento, não podemos deixar de salientar que o bem maior é sempre da criança, né? Sempre prezar pelo bem-estar da criança. Como que nós vamos prezar pelo bem-estar da criança se nós, educadores, não trabalharmos a questão dos sentimentos? Como que eu vou educar de modo a proibir a expressão da raiva, do ódio, por mais difícil que ele seja? A gente não deseja que ninguém, nem os nossos alunos, né, prazeroso quando ele diz pra gente, não é uma relação, não é uma relação que envolve sentimentos de família, de pai, mãe, filhos, mas é uma relação que você também constrói o afeto pelo aluno, né? E quando ele também te traz isso, essa abordagem, é natural que o profissional se sinta mal. E vai se sentir da mesma forma. Não estou sendo um bom professor, eu não estou sabendo lidar com essa criança. E nesse sentido, Maria, o papel da gestão é extremamente importante, né? Quando ele traz ouvir o professor, ouvir o pai, né? Como é difícil a abordagem que os pais nos trazem. Quantas angústias, Maria, quantas angústias. Angústias que estão relacionadas ao ambiente familiar. Não estão, muitas vezes, nem sempre, né? Eles não estão relacionados ao ambiente escolar, mas na relação direta entre pais e filhos, como eles têm trazido angústias, principalmente agora com a questão da pandemia, de home office, né, da educação lá, que está... Opa, desculpa. Trazendo aí a questão das relações da escola dentro de casa, né? Como pais estão se sentindo, Maria, extremamente perdidos com relação a essa rotina, a essa questão de conseguir conciliar tudo que acontece dentro de casa, porque dentro de casa está acontecendo a escola e o trabalho dos pais. Fora e a relação familiar. Exatamente, fora a rotina da própria família.
Então, nesse sentido, os pais estão trazendo muitas angústias, né? E é um trabalho de formiguinha que temos feito com essas famílias. E que bom que essas famílias nos procuram para falar sobre a relação deles com os filhos. São pais que estão preocupados não só em educar, mas buscar uma educação mais assertiva. E é aí que entra o incômodo, né, de não saber o que fazer quando o filho expressa esse sentimento da raiva, esse sentimento do ódio, né? Então, pensando um pouquinho mais, Maria, quando a gente diz assim, olha, o que é esse mau comportamento? Que olhar que a gente precisa ter? Porque o mau comportamento, Maria, numa linha assim mais assim, menos acadêmica falando, mas assim, de uma forma, nada mais é que a falta de conhecimento que a criança tem, ou até mesmo a consciência que ela tem desses sentimentos. Então, é uma ausência, vamos dizer que esse mau comportamento é uma ausência de habilidades eficazes que as crianças possam construir para resolver esses sentimentos internos. E como que... Pode falar. E como que nós vamos ajudar os nossos filhos? Quando a gente entende... pode falar. Eu queria destacar, desculpa agora, queria destacar duas coisas para você que está ouvindo a gente. A nossa fala, especialmente a da Sandra, por conta dessa experiência que ela tem com a família, não tem como objetivo pedagogizar a teoria, tá? Porque a gente não quer passar para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, seja quem for que está, a condição, né, de parentalidade de quem está nos assistindo, que você precisa ser professora do seu filho. Não, isso é além. Vai além. A gente precisa saber o seguinte, que as neurociências e suas múltiplas pesquisas estão mostrando cada vez mais como que o cérebro reage, né? E como o racional ele é tomado pela emoção e nós precisamos minimamente compreender um pouco isso, porque nós podemos utilizar esse conhecimento para vivermos melhor. Todo mundo adora aquele sonho de ter criança, de ter um filho. Gente, eu demorei para engravidar. Demorei acho que uns 2 anos, não ficava grávida de jeito nenhum. Então vocês imaginam que eu subia e descia a parede todo mês. Vieram os meninos. Ai, graças a Deus, amém, tal. Só que a rotina, o cotidiano, a gente cria aquela ilusão de que ter criança é você taca a mãozinha, né? Dar a mãozinha para ela ir pro parque, contar a história, levar no parque. Filha, volta para casa, tem que desmanchar a bolsa, pôr roupa para lavar, dar banho, dar comida. Isso quando é só essa parte física. Depois vem a questão de mandar escovar os dentes, vai deitar, vai fazer lição. A criança começa todas as cobranças. Então, a gente tem um ônus e o bônus. O bônus é a felicidade. O que você tem de mais valor a gente sabe, é o seu filho. Mas nós não somos preparadas, enquanto mães, enquanto mulheres, e o povo que fala, vai ver, deixa você ter o filho, depois você me conta. E as pessoas, vocês me desculpem, elas são sádicas com a gente. Dorme agora, minha filha, depois você vai perder. Quero ver. Você que fica falando isso, quero ver se eu usar com seu filho. Eu usei. Tanto, assim, eu acho que é desumano.
é sarcástico da nossa parte, porque eu também já fiz isso. É que estudando a gente aprende as coisas. Você ficar falando, ai, quero ver, tomara que vá se ferrar igual a mim. É isso que a pessoa está falando. Eu me ferrei, você vai se ferrar igual, porque eu não vou passar nada para você do que você aprendeu, do que eu aprendi. Nem precisa, porque aquilo que as pessoas estão aprendendo não serve para o mundo de hoje. O mundo de hoje precisa ter pessoas centradas. E essa centração vem com a gente. E com isso que a Sandra está explicando, com esse desequilíbrio da família, que graças a Deus procura uma profissional séria, não é coach, viu? A Sandra não é coach. Coloca. Não é coach, pelo amor de Deus, não tem nada contra. Mas não é uma coisa que a teoria possibilita falar assim, olha, vai por aqui, entenderam? Então, gente, nós também não estamos preparados para as frustrações que a maternidade e a paternidade nos trazem. Perfeito, é exatamente isso, Maria. E buscar o equilíbrio, né, nas situações, porque quando tudo está tudo bem, ok. Sim. Né? As coisas estouram de fato quando há um conflito, quando há divergências, quando há uma negação, enfim. E é onde exatamente os filhos agem de forma contrária conosco, né? E a gente precisa. Então, assim, o que é importante, Maria, que você está trazendo aí, né? Todo esse seu relato. É muito comum isso acontecer também, Maria, quando assim, dentro da escola, eu já ouvi muito isso, né? Você sabe que nos cursos de formação, muitos anos trabalhando com curso de formação, e os próprios professores também têm esse tipo de linguagem no sentido assim, e que depois eles vêm e conversam conosco, né? Quando eles aceitam, porque tudo é questão de aceitação, de você ampliar seus conhecimentos, buscar sempre caminhos, né, mais assertivos, e é muito comum os professores voltarem e falar, você tinha razão, né, é verdade, assim funciona, porque também é comum quando eles estão iniciando, que é exatamente quando o Piaget fala do desequilíbrio, né, eu tô lá na minha trabalhando com a minha prática pedagógica, eu sigo ela sempre daquela maneira, né? Nada pode atrapalhar e basta a gente sair da nossa zona de conforto, que a questão que vem esse desequilíbrio. E aí é muito comum eles também dizerem, mas você fala assim porque você não está lá na sala de aula, com 30, 35 alunos. Vejam, quando é exatamente isso, a gente pesquisa, a gente estuda para, de fato, trazer para os nossos professores, trazer para as nossas famílias procedimentos que são eficazes, procedimentos que quando você utiliza, né, de forma recorrente, ele traz resultados satisfatórios. Assim como a educação autoritária, para aquele modelo, trouxe para nós. Então, só que hoje não funciona mais assim, Maria. Os jovens, as crianças de hoje não são como nós fomos enquanto criança. O mundo também mudou, né, Sandra? Eles estão em contato e é natural para eles, para nós não está sendo novidade agora. Exatamente. Então, para que nós possamos dar conta, né, a importância da liderança e orientação por parte dos pais é extremamente, né, a gente tem que entender. Olha o quão é importante essa liderança. Somos pais e precisamos aprender, né, a lidar com essas situações e a liderar essas situações junto aos nossos filhos. E aí, quando nós temos um novo olhar para esse mau comportamento, o que nós vamos... quais são vamos pensar, os procedimentos que precisamos utilizar, né? Colocar em prática. Primeiro,
Já falamos sobre isso. Oferecer aos nossos filhos oportunidade de desenvolver habilidades de vida que eles precisam. Então, um ambiente, o que é importante você construir na sua casa, dentro do seu ambiente familiar? Eu venho estudando muito essas questões, que é exatamente um ambiente que tem muito bem equilibrado a gentileza e a firmeza. Então, quando o seu filho vira para você e diz, eu te odeio, eu não posso. Se eu preciso favorecer, né, possibilitar, vamos dizer assim, ferramentas para o meu filho, eu não posso revidar. Então, eu tenho lá aquele segundo para respirar fundo, abaixar dos meus ânimos, né, e aí eu vou utilizar de uma intervenção de mãe que contribua para esse ambiente que eu entendo entre a firmeza e a gentileza. Então, eu vou olhar para o meu filho e vou dizer, eu estou entendendo que você está com raiva nesse momento. Vale punição? Não. E é muito comum que os pais façam isso, né? Numa explosão do filho, vai bater, vai deixar de castigo. Sim, vai deixar de fazer o que gosta. Eles utilizam de uma sanção expiatória com a intenção, né? Eles acreditam, vejam, eu não estou aqui criticando essas famílias, mas eles acreditam que a punição, a tirar algo, né, punir de alguma maneira, contribui para ele pensar que isso não pode, né, ele não pode mais falar assim com o pai, porque existe aí a hierarquia, né, como assim falar com o pai. E aí essa punição que a gente chama de sanção expiatória, ela não vai contribuir, ela não cabe para um ambiente onde eu quero que exista o equilíbrio entre o gentil e o firme, em ser gentil e firme ao mesmo tempo. Porque quando eu construo essa relação com os meus filhos dentro da minha casa, eu estou construindo um ambiente favorável a essa construção dos sentimentos também. Quando você constrói o ambiente cooperativo também dentro do seu ambiente familiar. Então, esse ambiente ele é favorável tanto na escola como em casa. E aí, é comum os pais dizerem assim para mim, Maria, para eles, bons pais são aqueles que devem proteger seus filhos de toda e qualquer decepção. Então, meu filho não pode sentir ódio, não pode sentir raiva. Então, para que esse sentimento não ocorra, eu privo. Então, eu protejo, eu privo, eu faço todas, né, as minhas artimanhas para que meu filho sinta-se bem sempre. E como que o meu filho vai aprender, então, a lidar com esses sentimentos se nós não permitimos isso aos nossos filhos? Como que nós vamos contribuir na construção do autocontrole? Então, meu filho, ele precisa passar, não no sentido maldoso da relação, mas o meu filho precisa passar por situações de negação, né? Hoje não, dizer o não para o filho é necessário. Então, e se ele falar, eu te odeio, ok, nesse momento você me odeia. Não o ok que tá tudo bem, mas o ok que nós precisamos retomar essa situação, mas neste momento, isso não é possível. Então, eu estou sendo firme e gentil ao mesmo tempo. Firme quando eu mantenho o meu não, e eu entendo que o ódio é naquele momento, não não vai ser para o resto da vida, né? E que eu não estou sendo uma mamãe. É necessário esse não. Então, não, pode falar. Então, assim, só para fechar a linha de raciocínio, nós precisamos estar muito... eu volto até no termo que você usou de centrados, né? Nós precisamos estar centrados
para conseguir dar conta daquela situação, daquele sentimento que o nosso filho está expressando. É isso mesmo, Sandra. Sandra, tem aqui uma pergunta do Edson. A gente agradece todo mundo, pessoas que estão mandando um abraço para você, viu, Sandra? Verinha, para mim, para você. Oi, Verinha. Ó, antes de eu ler a pergunta do Edson, você falou dessa colocação, né, da família em relação à raiva da criança. A gente, inclusive, precisa ensinar a criança e a nós mesmos como que a gente pode manifestar a raiva, porque, por exemplo, você fala um não, a criança fala eu te odeio. Mas você pode ajudá-la a expressar a ela que ela fale. Eu tô entendendo que você não gostou de eu ter dito que você não pode dormir mais tarde hoje. Porque foi isso. Então você ajuda a traduzir o sentimento, porque se ele é criança. Isso, e que são os passos que eu vou mostrar agora de como trabalhar essas questões com os filhos, isso mesmo. E eu acho que é justamente essa questão que o Edson está trazendo aqui, ó. Precisa identificar com a criança o porquê dela ter dito que odeia a mãe ou o pai? Tem a ver com a ajuda de identificar os sentimentos? Esse exemplinho é isso mesmo, Edson. E a Sandra agora vai discorrer a esse respeito. A Verinha, a Sandra mora em Campinas, tá? E aí, essa questão, quando a gente fala, né, devolve dizendo, nomeando para a criança e explicando, na verdade, o que, que nós estamos fazendo? Ó, o que, que a gente precisa? Só para minha linha de raciocínio, Maria, eu estou perdida no tempo. Quanto tempo temos? Nós temos 10 minutos. Tá. Então, como acontece? Crianças e adolescentes, nós estamos falando em encorajar nossos filhos, certo? Nós estamos falando na educação dos sentimentos, que a professora Ana, discorreu muito bem na live que você fez com ela, né? Então, crianças e adolescentes, eles se sentem encorajados quando pensam... Só pera um pouquinho. Se você está aqui e não sabe a respeito dessas lives, foram 2 minicursos, 6 horas de live. Se você quiser acessar, manda para mim pelo aviãozinho seu e-mail e nome completo, que eu mando o link das lives para você poder fazer esse mini curso de 6 horas, tá? É imperdível, com a professora Sandra, a Ana e o Edson, com os professores, aliás. Desculpa, Sandra. Não, de forma alguma, é extremamente importante esses esclarecimentos, até para que as pessoas possam cada vez mais estarem tendo contato com esses assuntos que são relevantes para a educação dos filhos. Então, os filhos, né, as crianças, os adolescentes, enfim, eles se sentem encorajados, Maria, quando, por exemplo, nessas situações difíceis, ele vai expressar o sentimento dele, e nós, que somos os pais, o que eu disse lá atrás, somos os maduros, os adultos da relação, nós vamos dizer assim para ele, eu compreendo o que você está sentindo, você está me dizendo, né, vamos pegar o exemplo do Edson, que você está com raiva porque você, pegando o seu exemplo, porque você não pode dormir mais tarde, né, então você volta, você retoma. Esse procedimento, nós estamos utilizando da linguagem descritiva, né? Então, olha, você está me dizendo, eu estou vendo que você está com raiva, e o E é sempre importante, né? Porque é onde você mostra assim, olha, eu entendo, e precisamos, então, agora resolver essa situação. Então, validar o sentimento do filho, extremamente importante. Lembrando, validar não é potencializar, né? Que eu falei lá atrás.
Mostrar, Maria, é extremamente importante quando nós mostramos para os nossos filhos empatia. Vamos ser empáticos, né? Mostrar. Mas veja, o fato de nós mostrarmos, né, uma empatia, porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, não significa concordar com ele, né? Então você pode ser empático sem demonstrar a concordância. Então, isso não significa que nossos filhos farão tudo o que eles querem. É o limite, né? Compartilhe com os seus filhos os seus sentimentos e as suas percepções. Diga a eles, né, também, como você se sentiu. E aí eu posso usar da mensagem eu, é a linguagem descritiva usando da técnica da mensagem eu. Como eu me senti, eu entendo que você está sentindo dessa maneira, né? E trabalhe também a questão dos seus sentimentos. Entretanto, esses procedimentos podem ser, inclusive, Maria, retomadas. Porque se o nosso filho estiver muito bravo, muito alterado, não adianta você querer traçar esses procedimentos que não terão funcionalidade. Então, se for necessário, inclusive, você pode se afastar. E você pode verbalizar para o seu filho. Estamos alterados, é melhor nós nos acalmarmos. Pode ser criança, só que com cada faixa etária, você vai falar de maneira que entenda. Com a criança, você não vai dizer, estamos alterados, né? Ó, tô vendo que você tá muito brava. Fale de uma forma também, se couber naquele momento, de uma forma lúdica, né? Então, você tá falando com criança, afasta, deixa os ânimos se acalmarem. E aí, esses procedimentos, eles contribuem de forma significativa para que as situações de conflito sejam resolvidas e para que os sentimentos sejam educados, trabalhados, canalizados, porque é exatamente essa questão que precisamos contribuir para os nossos filhos, ajudá-los a canalizar, ajudá-los frente a determinados sentimentos, como eu irei agir. E aí, é muito importante, Maria, a gente retomar rapidamente, né, o quão importante é trabalhar, construir nas nossas relações, construir as nossas relações embasadas no respeito mútuo. Porque se eu quero trabalhar a empatia, eu preciso trabalhar o respeito mútuo. Eu preciso trabalhar, construir uma linguagem descritiva com os nossos filhos. Para que tudo possa, né, discorrer da melhor forma possível, eu não posso ter uma linguagem, eu não posso usar de uma linguagem que vá criticá-lo, que vá julgá-lo, porque aí eu não estou vindo na mesma direção do encorajamento. Encorajar é contribuir. O que nós menos precisamos nesse momento da raiva, do ódio, é usar de uma linguagem ou até mesmo de uma ação que desencoraje os nossos filhos. Agressiva, principalmente, né, Sandra? Principalmente. Ou então, se não é agressiva, ela é chantagiosa. Chantagiosa, né? Basta um julgamento para que já vá por água abaixo, né? Terra, tudo que a gente está aqui discutindo. Agora, eu posso errar na minha abordagem? Eu posso errar, porque somos seres humanos. Mas se eu errar, eu preciso retomar com meu filho. Naquele momento, eu não queria te dizer aquilo. O seu filho disse isso para você depois, há muito tempo depois, quando você achou o bilhete. Mãe, joga fora. Nossa, eu estava com raiva naquele momento. Né? Eu acho que ele até disse, nossa, dá até vergonha. Imagina, que vergonha, joga isso fora. Né? Porque aí já houve a tomada de consciência, que é o que nós precisamos contribuir para os nossos filhos, ajudá-los nessa tomada de consciência. Se os nossos filhos expressarem de forma inadequada, vamos ajudá-los, vamos fazê-los refletir, pensar
como que de uma próxima vez iremos abordar essa questão, como que de uma próxima vez iremos resolver esta situação, como não podemos agir mais. E é assim que você vai cada vez mais encorajando os seus filhos. É dessa maneira. Sandra, tem uma pergunta da Mayali. Alguma sugestão em situações que não dá para se afastar, por exemplo, em locais públicos? Sim, eu acho que um dos procedimentos, mesmo estando em um local público, e aí se torna até muito mais difícil, é você não perder o equilíbrio, você não precisa se afastar, mas você pode dizer, neste momento não iremos conversar. Eu não vou retomar ali no público, mas o que eu não posso? Deixar de retomar quando a situação for favorável, né? Então, chegando em casa, eu não sei se é bem essa a pergunta da nossa colega, mas é você chegando em casa, em que você não está no local público, é você retomar com o seu filho a situação. Inclusive, porque às vezes os filhos até aproveitam determinados ambientes, né? Para nos confrontar, e aí é aí que está a sua firmeza e a sua gentileza ao mesmo tempo. Aqui não é local para discutirmos essa situação. Mas não é no sentido de... me fugiu o termo... de coação, exato. Não é nesse sentido. Mas aquele local não é adequado. Então, é preferível conversarmos em casa. Tá? Uma vez eu passei por essa situação com esse mesmo filho, no supermercado, porque queria um negócio que eu não ia levar, né? E ele se jogou no chão. Blé, blé, blé. Ele devia ter uns 4 anos, mais ou menos, né? O que nessa idade é mais ou menos comum acontecer isso, né? Sim. Então, eu falei, minha mãe santa, eu só me lembro que eu abaixei e eu falei muito séria com ele. Falei assim, você vai levantar daí sozinho ou você quer que eu te pegue? Porque se você não levantar sozinho, porque a gente não dá a condição, né? Mas nessa situação, eu não tinha como. Escândalo no supermercado, gente. Pode falar, Sandra. Mas você trabalha com possibilidades, né? Você dá alternativas. Você vai levantar sozinho ou quer me ajuda? Já é um motivo para ele se sentir bem. E ele pode dizer, nem um e nem outro. Então, mas você tem essa opção. Ou a mamãe te ajuda ou você levanta sozinho. E agora você precisa levantar. Então, Sandra, aí eu coloquei desse jeito. E como eu vi que a coisa não ia, porque não vai, ele não queria, não quero. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, se eu te pegar, eu vou te pegar com força e nós vamos para o carro e vamos embora. Porque eu não vou ficar aqui com você assim. Escolhe. Você levanta sozinho e a gente continua ou eu te pego no colo e a gente vai embora. Sabe? Porque sabe quando a criança quer te pôr à prova e o povo começa a olhar assim, e você fala, minha mãe santa, o que eu faço? Gente, eu fiz isso. Mas... É importante também, Má, é você dizer assim, se você não escolher, eu vou escolher. Então, você está tendo a oportunidade, né, de fazer a sua escolha. E se ele não escolher, exatamente, você vai escolher, mas verbalizando. Já que você não escolheu, então eu vou te pegar agora e vamos para o carro. Não é fácil, viu, Mayali? Acho que é esse o nome. É muito difícil, não pensa você que é fácil. A gente tem que ter autocontrole, mas é isso que a Sandra falou. Tem que dar opção para a criança. Porque o fato de você dar opção,
você não está batendo de frente com a criança, você não está batendo de frente com aquela situação que ela está impondo no sentido de te confrontar. E é aí que a gente consegue ser mais assertivos com os nossos filhos. E veja, não precisou de punição, como não, né? No caso, mas se você não escolher, escolho eu. E também não é no sentido de coação, é de que precisa se resolver aquela situação. É nesse sentido, tá? Que é E extremamente educar importante. é isso, tá? Educar é isso. A gente, Não vocês é vão falar, fácil. nossa, vocês fizeram. Sim, tudo que acontece com uma mãe que não sabe essa teoria, também acontece com uma mãe que sabe a teoria. Né? Que a gente tem algumas facilidades, mas a gente se coloca, eu coloco essas minhas situações para falar, ó, eu passei Sim, igual, eu sei o que é, tá? todos nós, porque não se tem receita pronta. Não tem. E é muito difícil. E cada filho tem um perfil. Você não vai agir da mesma maneira se você tem 3, 4 filhos, não é da mesma maneira que você vai agir com todos. Não, eles são diferentes, eles São são. diferentes, Isso né? eu tenho dois, eu sempre deixei claro, gente, eu amo, na intensidade, eu falava assim, eu gosto tão assim igual, só que você tem isso, você tem isso, eu separava as qualidades dele, eu falava para um e para outro, justamente para poder entender que são pessoas diferentes, né? Exatamente. Para eles Exatamente. entenderem. É complicado, mas a gente vai, né, fazendo isso. Infelizmente, já acabou o nosso tempo. E o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: tem uma pergunta? Manda pelo aviãozinho para mim, lá vai pelo direct e a gente, na primeira oportunidade, vem com uma live para responder as perguntas que vocês enviarem, porque é importante trazer esse conhecimento para você, que é mãe, pai, assim como eu e com a Sandra, tá? E aí, Sandra, Maria, eu fecho agradecendo muito a participação de todos, o convite, todo o nosso, né, nossa parceria e assim, vamos encorajar, vamos ser firmes e gentis ao mesmo tempo com os nossos filhos, né? Urge essa relação com os nossos filhos nos dias de hoje. é isso mesmo. Obrigada, Maria. Eu que agradeço demais. Edson, vou ficar para responder essa sua pergunta, tá? Não dou conta agora por causa do tempo. Manda pelo aviãozinho que a gente responde, tá? Mas olha, vocês gostando, tal, a gente tem certeza que vocês gostaram. Manda pergunta que a gente faz questão de responder. E formamos até outra live, se necessário, né, Maria? O importante é Exatamente. sempre esclarecer, E contribuir. olha, a Natália especial está aqui, viu? Falando que adora essa mãezona que ela tem. Não tem como não prestigiar, viu? Obrigada, filha. Gente, ó, fica com Deus. Até quinta-feira que Beijo para você tem todos. outra live. E agradeço novamente demais a Sandra por essa imensa colaboração. E vamos aí, aguardando vocês, tá bom? Sandra, Obrigada, Maria. Obrigada a todos. Boa noite. boa noite.